Olá, meu caro amigo, minha cara amiga. É muito bom estar com você nessa oportunidade. E hoje eu gostaria de compartilhar com você um assunto que eu andei lendo nesta semana e que me chamou bastante atenção sobre o divórcio no Brasil, que hoje, segundo estatística do IBGE, um terço dos casamentos eles terminam em divórcio. E alguns especialistas fizeram alguns estudos, né, atuais sobre o que contribui para que esse número seja tão expressivo, né, e tão crescente. E uma coisa que me chamou a atenção é que numa das listas que eu olhei entre os fatores que contribuem para o divórcio está a falta de confidencialidade. Olha só que interessante, a falta de confidencialidade. E conversando com a minha esposa sobre esse assunto, a gente acabou constatando que realmente este é um problema de muitas pessoas, a falta de confidencialidade. Hoje em dia as redes sociais, elas possibilitam que as pessoas se exponham com muita facilidade. Expõem, às vezes, o seu corpo, as suas metas, os seus problemas, enfim, aquilo que acontece muitas vezes dentro do lar é exposto numa rede social. Já me deparei com situações em que uma mulher casada vai lá no Facebook e coloca, talvez depois de uma discussão com o marido, um desentendimento, e colocou, na vez que eu li, homens não prestam, né? E você acaba deduzindo facilmente, né, que houve algum problema relativo ao seu relacionamento. E também tem o fator, muitas vezes, ou da mulher ou do homem, e se expor muito fisicamente ou em palavras nas redes sociais. E isso implica em problemas, né? Em discussões, muitas vezes, sobre motivações que levaram a pessoa a se expor numa rede social. Mas a falta de confidencialidade, ela não se resume a uma exposição nas redes sociais, mas existe um outro fator que é a falta de confidencialidade em relação aos conflitos, aos desentendimentos vivenciados dentro de um lar. Infelizmente, há pessoas que, com um grau de maturidade tão grande, que tudo o que ocorre dentro da sua casa, ele acaba compartilhando ou com um amigo, ou uma amiga, ou um familiar. E isso tem um aspecto muito negativo, porque existem coisas no nosso relacionamento que nós temos que ter maturidade suficiente para resolvê-los dentro da nossa própria casa, né? Ou seja, quando eu me desentendo com a minha esposa ou quando nós não nos acertamos em algum aspecto, eu preciso ter maturidade para discutir com ela, conversar com ela, qual a melhor saída para este impasse e de que maneira que nós podemos chegar a um consenso. Infelizmente, muitas pessoas, quando não se entendem, buscam opiniões e quando nós buscamos um conselho com uma pessoa madura, com uma pessoa experiente, com uma pessoa sensata, é muito positivo, mas o grande problema é que há pessoas que se expõem facilmente ou expõem facilmente a sua vida com qualquer pessoa e acaba acatando qualquer conselho que vem pela frente e traz isso para dentro da sua casa e isso gera muitos problemas. Então, qual é o caminho mais sensato para evitarmos esse tipo de falta de confidencialidade? Conversarmos com o nosso cônjuge sobre aquilo que nós estamos expondo numa rede social, até mesmo uma foto sua, né? Converse com o seu cônjuge sobre o que ele acha. Não é pedir permissão, se sujeitar, não é nada disso. É uma questão de bom senso, de você compartilhar com quem você ama aquilo que você vai expor para os outros. Isso é importante, isso é casamento, né? Um outro aspecto importante, né, para evitarmos a falta de confidencialidade, é não compartilharmos tudo o que ocorre dentro da nossa casa com os amigos do trabalho, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Nós precisamos ter a sabedoria para lidarmos com as questões que ocorrem dentro da nossa casa de maneira sensata, resolvê-las de maneira sensata, para que nós não venhamos lançar mais problemas sobre o nosso casamento, né?
Uma coisa que eu aprendi na Bíblia é que quando Cã, o filho de Noé, viu seu pai nu dentro da tenda em que ele estava, ele foi e contou para os seus irmãos, ou seja, numa situação privada, ele expõe desnecessariamente. Ele poderia ter tomado a iniciativa de ir lá onde seu pai estava e cobri-lo, né? Ou ignorar aquela situação porque o seu pai estava dentro de um espaço privado. E a grande questão nessa passagem é que quando Noé ele passa, né, do seu momento de embebedamento, né, quando ele volta a si, ele lança a maldição sobre o seu neto, sobre o filho de Cã, pelo fato de Cã, né, ter agido daquela maneira, ter exposto a sua privacidade, né, para os seus irmãos desnecessariamente. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não expormos a nossa privacidade desnecessariamente para qualquer pessoa, porque isso pode trazer muitos problemas para o nosso casamento. Então evite expor a sua confidencialidade. Resolva suas coisas dentro de quatro paredes, com sabedoria, com paciência, com muita sensatez, e você vai ver como isso é positivo para o seu casamento. Forte abraço, Deus te abençoe.